Olá, vamos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática e essa aula especificamente de aplicações de potências, das propriedades de potências que nós estudamos nas aulas anteriores. A primeira questão aqui diz que se A é igual a 3 ao quadrado, então eu tenho aqui a definição do A, do B, o B é igual a ao quadrado, então o valor do produto A por B vai ser igual a quanto? A gente quer definir isso daqui, A que multiplica B. Né? Bom, o A ele é 3 ao quadrado, então a gente pode colocar aqui 3 ao quadrado. O B é a mesma coisa que A ao quadrado. Ok, está aqui A ao quadrado. No entanto, eu vou deixar 3 ao quadrado aqui. A ao quadrado, ou melhor, A, né, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado elevado novamente ao quadrado. Tá ok? Substituir, tá aí, ó. O A 3 ao quadrado, o B é A ao quadrado. Só que como o A é 3 ao quadrado, o B vai ser 3 ao quadrado novamente. Potência de potência nós temos aqui, né? na segunda potência ali. Então vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a 2, que multiplica 2, que dá 4. E aí a primeira propriedade de potência que nós vimos, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserve a base e some os expoentes, 2 mais 4, que dá 6. Portanto, aqui, alternativa A. Segunda questão, simplificando a expressão. Aí você tem uma expressão aqui que envolve algumas potências. Tem-se, vamos lá, vamos simplificar essa expressão ao máximo que nós conseguimos, ok? A gente poderia, essa seria uma opção aqui, né, mas acho que vai ter um caminho mais curto. Por exemplo, só para mostrar aqui, quando você tem 3 elevado a 3 menos n, isso você poderia considerar como resultado da aplicação da segunda propriedade, aquela que diz respeito à divisão de potências com mesma base. Né? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Aqui, ao invés de m, na forma geral, aqui é 3 que eu tenho, no lugar de a é 3 também. Tá? Então, você pode escrever, se isso te facilitar, te ajudar em alguma coisa no processo, você pode escrever 3 elevado a 3 menos n como 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a n. Divisão de potências de mesma base. Conserve a base, subtraia os expoentes. Ok? Bom, acontece que aqui eu acho que tem um caminho mais curto do que você fazer isso, ter que somar frações com denominadores que têm potências, o n é um valor desconhecido, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, só apagar. Você tem aqui, ó, 3 elevado a 3 menos n, aqui você tem 3 que multiplica 3 elevado a 2 menos n, e aqui você tem 9, bom, só que o 9, se você fatorar, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Aqui aparece 9 de novo. Então perceba que dá para você escrever tudo aqui, como potência de 3. Né? Então vamos lá, vamos reescrever. Eu vou continuar aqui embaixo essa expressão. Fica 3 elevado a 3 menos n, por enquanto vamos deixar do jeito que está, mais 3 que multiplica 3 elevado a 3 3 que multiplica 3 elevado a 2 menos n. Aqui é 1. Multiplicação de potências com mesma base. Você vai conservar a base, que é 3, e somar os expoentes. 1 mais 2 menos n. Não há necessidade aqui de parênteses no 2 menos n, porque o sinal que tem antes aqui é de mais. Ok? Então, menos o que? 9, só que 9 é 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a 1 menos n. No termo de baixo aqui, nós temos 9, que é 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a 2 menos n. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa expressão. 3 elevado a 3 menos n permanece, mais 3 elevado a 1 mais 2 menos n. 1 mais 2, 3. Então, olha aqui apareceu também 3 elevado a 3 menos n. Menos, aqui nós vamos ter multiplicação de potências de mesma base. Como é que vai ficar? Vamos fazer direto essa? Vai ficar 3, né? Vou até escrever aqui, ó, elevado a 2 mais 1 menos n. Correto?
Tá? 2 mais 1, 3. Então já vamos apagar e colocar 3 aí no lugar. Tá? Então 3 elevado a 3 menos n também. E na parte de baixo? Você tem 3 elevado a 2, né? Aqui tem 3 elevado a 2 também. Então vai ficar 3, conserve a base 3, e some 2 mais 2 menos n. 2 mais 2, 4, menos n. Ok? Bom, o que acontece aqui? Olha, 3 elevado a 3 menos n, mais 3 elevado a 3 menos n de novo, menos 3 elevado a 3 menos n. Você pode, por exemplo, cancelar esses dois. Isso dá zero, né? Um número menos ele mesmo dá zero. Resultado aqui, eu vou ter 3 elevado a 3 menos n sobre 3 elevado a 4 menos n. Bom, aqui você tem uma divisão de potências de mesma base. Conserve a base, que é 3, e subtraia os expoentes. 3 menos n menos 4 menos n. Tá ok? Todas essas propriedades aqui, se você tiver alguma dúvida, é só voltar lá nas duas aulas anteriores em que eu explico exatamente essas propriedades. Tá ok? Bom, continuando aqui, nós vamos ter 3 elevado a 3 menos n, sinal de menos na frente dos parênteses. Eu vou trocar os sinais aí de dentro, então vai ficar menos 4 mais n. Portanto, 3 elevado a, olha, menos n com mais n dá 0. 3 menos 4 dá menos 1. Resposta, menos 1. Ou melhor, 3 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 1, que é igual a 1/3. Ok? Vamos para a próxima. Federal do Rio Grande do Sul, 2015, a expressão 0,125 elevado a 15 equivale a qual dessas potências? Tá? Então aqui, primeiro, nós vamos pegar esse número decimal aqui, 0,125, e escrever como uma potência de 10, ou transformar isso numa fração, né, como você quiser. Tá? Se eu transformar isso numa fração ou escrever em função de potência de 10, eu posso fatorar o número resultante. Olha aí, eu posso escrever, por exemplo, assim, ó, 125 sobre 100, né? Ou melhor, sobre 1000. Né? Transformação de decimal em fração. Também vimos lá atrás nas aulas sobre frações. 125 sobre 1000. Isso não vamos esquecer, vai estar elevado à 15ª potência. Ok? Bom, 1000, se você fatorar a decomposição em fatores primos, né? 1000 você vai dividir por 2, vai dar 500, por 2 vai dar 250, tá? Por 2 vai dar 125, não dá mais por 2, por 3 também não, por 5 vai dar 25, que por 5 dá 5 e por 5 novamente dá 1. Então olha aí, ó, 1000 pode ser escrito como 2 elevado a 3, que multiplica 5 elevado a 3. Vamos colocar isso aqui embaixo. 2 elevado a 3, que multiplica 5 elevado a 3. E o 125? Vamos fazer a decomposição de 125. Nem precisa, está aqui, olha. Né? Está aqui. 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Tá? Então aqui nós vamos colocar 5 elevado ao cubo. Tudo isto elevado a 15ª potência, elevado a 15. Aqui você já pode cancelar, eles são exatamente iguais, né? Vai dar 1 e vai dar 1. Tá? Então você vai ter 1 sobre 2 ao cubo elevado a 15. Ou você aplica aqui a propriedade que diz que você pode distribuir o 15, ou você escreve, aplica aquela propriedade do expoente negativo, 1 sobre 2 elevado a 3, pode ser escrito como 2 elevado a menos 3. E aí vai estar aqui elevado a 15. Portanto, potência de potência, 2 elevado a menos 3, que multiplica 15, que vai dar menos 45. Portanto, alternativa D.
Mais uma questão aqui agora do Enem de 2010. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões, né, que é 10 elevado a 7 aqui, tá? 10 elevado a 7 de litros de água potável, ok? 10 elevado a 7 é o 10 seguido de 7 zeros, né? Você vai multiplicando 4, 5, 6, 7, que dá exatamente lá os 10 milhões. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Bom, então para resolver nós temos aí 10 litros, né, contaminam 10 a sétima litros de água, 10 litros de óleo. Agora, se são 1.000 litros de óleo, você pode colocar, por exemplo, 10, né, a terceira. Aqui litros, tudo litros, né? Vai contaminar quantos litros aqui? Vamos determinar o valor do x. É uma razão direta aqui que nós temos. Então você pode, por exemplo, escrever que 10 sobre 10 ao cubo vai ser igual a 10 à sétima sobre x. Portanto, 10x multiplicando em cruz vai ser igual a 10 ao cubo, que multiplica 10 à sétima. Tá? Continuando aqui, dá para escrever que x, você pode já fazer a conta se quiser aí, olha aí, 10 elevado a 3 vezes 10 à sétima sobre 10 elevado a 1. Propriedades de potências, 10 à terceira vezes 10 à sétima, conserve a base 10 e some os expoentes, vai dar 10 elevado a 10. Só que aqui tem 10 elevado a 1, subtrai os expoentes nesse caso, né? 10 elevado a 10 sobre 10 elevado a 1. É 10, isso daqui é o resultado. Só colocar alinhado aqui. O resultado vai ser 10 elevado a 10 menos 1, 10 a nona. Tá? 10 a nona é o 10 seguido de 9 zeros. Né? Se aqui eram 10 milhões, 100, 1 bilhão, 10 elevado a 9, alternativa E. Perfeito? Vamos a mais uma questão. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 elevado a menos 3, que multiplica 10 a menos 3, que multiplica 10 a menos 3 e assim por diante. Então, o que nós temos aqui nessa expressão, 10 a menos 3, que multiplica 10 a menos 3, que multiplica ele próprio 4 vezes, você pode escrever assim. Tá? Isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 vezes 4, 10 elevado a menos 12. Agora, pense num número que você vai ter que multiplicar esse daqui para que o resultado seja igual a 10. Se você vai multiplicar um número que seja uma potência de 10, tá? Por 10 a menos 12, então aqui vai ser 10 elevado a algum valor aqui. Tá? Vamos pôr um x aqui. E isso vai ter que dar 10. Ou seja, multiplicação de potências de mesma base. Né? Você vai conservar a base 10, vai somar menos 12 com x, e o resultado tem que ser 10 elevado a 1. Ou seja, essa soma menos 12 mais x tem que ser igual a 1. Portanto, o x vai ser igual a 1 mais 12, o x tem que ser igual a 13. Tá? Não precisava ter resolvido a equação toda, você pode analisar pela lógica aqui. Pense que você tem que multiplicar por 10 elevado a um certo número, que somado com menos 12 vai dar 1. Então é o 13, né? Porque 13 somado com menos 12 é que dá 1. Perfeito? Então, a alternativa correta, né, aqui é elevado, o 10 elevado a 13, alternativa E. Nossa última questão, da Federal Fluminense 2009. The Internet Archive, tem um endereço aí, é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de catalogar e armazenar todas as páginas web da internet desde 96. Atualmente o sistema é gerenciado por cerca de 800 computadores pessoais e ele dispõe de aproximadamente 3 petabytes de memória para armazenamento.
Cada petabyte equivale a 2 elevado a 20 gigabytes. Admitindo-se que um DVD comum é capaz de armazenar 4 gigabytes, né, na verdade é um pouco mais que isso, tá? Então o número de DVDs necessários para se armazenar 3 petabytes é, bom, primeiro, 3 petabytes, eu vou ter aqui, ó, é 3 que multiplica 2 elevado a 20 gigabytes, tá ok? Então essa é a conversão de 3 petabytes para gigabytes. Agora, se eu dividir pela quantidade ou pela capacidade do DVD, que é de 4 gigabytes, eu vou ter a quantidade de DVDs, né? Aproximada aí, porque a gente está considerando aproximadamente 4 GB. A unidade vai ser cancelada, você vai ter aqui um valor, né, absoluto, que é essa quantidade. Agora, como calcular? Eu posso fazer da seguinte forma: 3 que multiplica 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 2. Né? 4 é 2 elevado a 2. E aqui aplico a propriedade da divisão de potências de mesma base. Então, vai ficar 3 que multiplica 2 elevado a 20 menos 2. Portanto, 2 elevado a 18. Tá ok? Agora, qual que é a resposta aqui que é dada em função aí de uma potência de 2, né, mas que não é nenhum, não aparece nenhum desses, né, nenhum deles aparece esse valor exatamente. Como é que eu vou proceder nesse caso? Só corrigir aqui. 3 elevado a 18, ok? Olha, a gente pode, porque é uma resposta que vai ser aproximada. Eu posso escrever, por exemplo, 3 como sendo 1,5 que multiplica 2. Né? Não dá para fatorar o 3, que ele já é um número primo, mas eu posso escrever como 1,5 vezes 2, e aí multiplicado por 2 elevado a 18. Isso vai dar 1,5 multiplicado por 2 elevado a 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a 18, né? Vai dar 2 elevado a 19. Então dá para se perceber aqui, né, que olha, o número 2 elevado a 19 está aqui. Para dar 2 elevado a 20, aqui teria que ser maior, teria que ser 2. Tá? Para dar 2 a 19, aqui teria que ser 1. Quer dizer que esse valor, essa quantidade, está entre 2019 e 2020. Tá certo? Porque é 1,5, não é nem 1 e nem 2 aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se fosse 1 multiplicado por 2 a 19, né, estaria um pouquinho abaixo do que está aqui, ou se fosse 2 elevado a 2 a 19, isso daria 2 elevado a 20, né? E aqui é 2 elevado a 19. Como 1,5 está entre 1 e 2, o resultado vai estar entre 2 elevado a 19 e 2 elevado a 20. Portanto, o resultado da alternativa correta é aqui a alternativa E, né? Menor que 2 elevado a 20 e maior que 2 a 19. Só corrigir aqui a C, não é ela, mas aqui era 2 elevado a 18. Perfeito? Bom, é isso aí. Próxima aula, vamos entrar nas raízes. Definir o que é uma raiz e quais são as suas propriedades e também trabalhar algumas aplicações. E vale lembrar que para você entender, inclusive, algumas propriedades de raiz, é importante que você compreenda as de potência. Então, qualquer dúvida, se precisar, volte aqui nessas aulas a respeito das propriedades de potência. Até a próxima aula.